11 de maio, versículo do dia. Leitura no livro 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E a palavra diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão conosco agora, é a primeira vez, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para o Ministério de Cristo. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem a obra de Cristo. Acessem após assistir a este vídeo o site www.portalprontosocorro.com e lá você encontra as nossas demais redes sociais e conhece também a nossa história. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, somos convidados a viver de tal maneira que as pessoas indagam a razão do nosso estilo de vida. É como se vivêssemos na expectativa constante de uma pergunta missiológica, que certamente virá, pois a nossa vida é um convite para que ela venha. E quando isso acontecer, precisamos nos encontrar preparados. Aliás, a resposta é simples, pois a razão da esperança que está em nós está em lembrarmos a nossa própria história. Responder à pergunta implica dizer quem éramos antes, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. E o que fomos convidados a ser, a ter amor uns para com os outros, a ser hospitaleiros e a servir uns aos outros. Mas significa também apontar para aquele que nos comprou e nos convidou para essa mudança de vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Preste atenção, mesmo como o nosso amado irmão Paulo, também de acordo com a sabedoria dada a ele escrevendo para você, como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, em que algumas coisas são difíceis de serem entendidas. Preste atenção, longânimo, sofrimento de nosso Senhor. Ele assume como certo que Cristo adia o dia de sua vinda, porque ele tem uma consideração por nossa salvação. Ele, portanto, anima os fiéis porque, em um atraso maior, eles têm uma evidência de sua própria salvação. Assim, o que geralmente desanima os outros pelo cansaço, ele sabiamente se volta para um propósito contrário. Assim como nosso amado irmão Paulo. Podemos facilmente reunir da epístola ao Gálatas, bem como de outros lugares, que homens sem princípios, que andam por toda parte para perturbar as igrejas, a fim de desacreditar Paulo, fizeram uso dessa pretensão, que ele não concordava com os outros apóstolos. É então provável que Pedro se referisse a Paulo para demonstrar seu consentimento, pois era muito necessário afastar a ocasião para uma calúnia. E, no entanto, quando examino todas as coisas de maneira mais restrita, parece-me mais provável que essa epístola tenha sido composta por outra, de acordo com o que Pedro comunicou, do que por ter sido escrita por ele mesmo. Pois o próprio Pedro nunca teria falado assim. Mas basta que tenhamos um testemunho de sua doutrina e de sua boa vontade, que não apresentaram nada contrário ao que ele próprio teria dito. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. A conclusão sobre longanimidade do Senhor. Concluímos que a longanimidade de Deus com o mundo está uma prova de que ele deseja que os homens sejam salvos, até mesmo como nosso amado irmão Paulo. Esta epístola foi escrita para aqueles a quem a primeira epístola foi enviada. As pessoas a quem o apóstolo Paulo escreveu sobre o longo suficiente de Deus eram os cristãos judeus, os gentios em Ponto, Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia. Consequentemente, sabemos que ele escreveu para Efésios e para Colossenses e para Timóteo, coisas que implicam que a atitude de Deus com os pecadores é destinada à salvação deles. As pessoas a quem as epístolas de Pedro foram enviadas eram, em sua maioria, convertidos de Paulo. De acordo com a sabedoria dada a ele, ou seja, de acordo com a medida do divino, a inspiração, pela qual ele foi qualificado para a obra divina e pela qual ele era tão capaz de entrar nas coisas mais profundas de Deus. É digno de nota que a epístola de Paulo estão classificadas entre as Escrituras um termo aplicado aos escritos que são divinamente inspirados e apenas a eles. Receba esta palavra para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Bendito seja o seu nome sobre toda a terra. Muito obrigado, meu Pai, por este atraso na sua vinda, pois temos a plena convicção de que há oportunidade para restauração, arrependimento, para renúncia das coisas mundanas, para que sejamos salvos e que tenhamos acesso ao reino de Deus para todos sempre. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo milagre da vida, pelo que o Senhor tem feito diariamente, desde a salvação, do livramento de morte, até o sustento de nossas famílias e amigos, parentes queridos. Em nome de Jesus, oramos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem, nos recomendem. Que Deus nos abençoe.